Bem-vinda, bem-vindo a mais um vídeo. Hoje eu vou contar um pouco de um desafio que eu tive, que foi a confecção de um blazer. Na verdade, eu demorei alguns meses para fazer, porque eu fui parando, fazendo um pouquinho, sempre que eu tinha um tempo, eu ia, fazia um bolso, aí depois fazia o outro bolso. Então foi um processo lento, porque eu sempre fazia nas minhas horas vagas, mas foi muito divertido, recompensador, e ele ficou do jeito que eu queria, porque eu queria um blazer mais amplo, mais estruturado, com o ombro um pouco caído, a manga longa, bem amplo, e ele ficou dessa forma. Eu sou Lara Rogeda, designer de moda, professora de modelagem e costura. Se você gosta dos meus vídeos, gosta desses temas, gosta de ver os desafios da costura, se inscreva aqui no canal do Algodão Cru no YouTube. É só clicar no botão vermelho logo abaixo do vídeo. Então, eu filmei vários passos durante esse processo de confecção do blazer, eu quero mostrar e comentar um pouquinho sobre eles e também mostrar para você o resultado final no final do vídeo. Primeiro eu comecei fazendo a modelagem. A modelagem do blazer, geralmente ela parte da base de blusa com pence, mas eu já comecei com ela mais ampla, porque geralmente o blazer a gente usa por cima de uma roupa, né? Por cima de uma blusa, às vezes por cima até de uma blusa mais grossa, então ela precisa ser mais ampla. E tem várias modificações, porque o blazer tem a ilharga, o blazer de alfaiataria. O que é ilharga? O blazer não tem uma costura lateral, ele tem uma parte da frente que é um pouco menor do que a frente, tem uma parte lateral que pega um pouco da frente, um pouco das costas, essa é a ilharga, e tem as costas. Então o molde tem três partes, né, considerando metade da roupa: frente, lateral e costas. Então eu comecei a modelagem do blazer. Todas as marcações foram feitas, mas o molde não é só isso, não é só frente, lateral e costas. O molde tem uns 20 pedaços, porque ele tem muita coisa, ele tem a vista. O que é a vista? É a parte da gola que aparece. Vamos supor que eu faça a gola com o tecido original, na hora que ela vira, né, que a gola vira, aqui eu tenho o avesso. Não, eu tenho que ter a vista, que é o direito, porque é a parte que vai aparecer, isso que se chama vista. Então eu tenho que fazer a vista da gola frente, a vista da gola traseira, o molde do forro, o molde da manga. Então todas essas partes têm que ser contempladas no molde do blazer. O bolso, o molde do forro, tudo isso. No molde, eu não queria o blazer muito acinturado, eu fiz mais retão, mais amplo, mas eu fiz uma leve pence de cintura, transferi a pence de ombro para a pence de cintura e ela desligou, ela foi até a barra, mas depois eu desliguei na altura do bolso. Comecei a traçar a gola, eu adoro traçar gola, eu acho que nos dá várias possibilidades de gola ampla, gola mais fina, gola inteiriça, que é a gola smoking, abotoamento duplo. Então nessa hora eu fico com mais dúvida ainda do que eu vou fazer, mas eu falei, não, vou seguir firme na ideia inicial, que era um blazer mais amplo, com a gola também um pouco mais ampla, para tudo seguir um ponto, para eu não me perder muito e criar no meio do caminho, e às vezes eu não ia gostar. Eu queria seguir o caminho que eu já tinha traçado, que eu já tinha desenhado na minha cabeça desde o início. Na gola, uma dica que eu dou é marcar todos os pontos de encontro.
o meio costas, encontro da gola com o ombro, o encontro com a gola dianteira, né, da gola traseira com a gola dianteira, que fica muito mais fácil na montagem, e também dar piques. E isso não só para gola, para qualquer peça. Se eu estiver fazendo uma calça, eu sempre marco linha de quadril, linha de gancho, linha de joelho, de tornozelo, para a gente colocar tudo no seu determinado lugar, para nada esticar mais do que o outro. Eu também fiz a manga alfaiate, que ela pode ser chamada de manga duas folhas. Com o molde todo pronto, vamos cortar. Eu escolhi um tecido de alfaiataria dupla face. Ele tinha um lado que era azul marinho e o outro que é um lado meio bege, mais terroso, porque ele é todo quadriculado, ele tem um padrão, uma estampa. Então eu prefiro, particularmente para mim, achei que eu ia usar mais o azul marinho. Mas de toda forma eu queria fazer alguns detalhes com o outro lado, porque também é lindo, né? E é um lado também com uma cor mais neutra, os dois juntos iam ficar lindos. Só que o tecido ele foi muito gostoso de costurar, porque ele era firme, mas ele é dublado. O que é um tecido dublado? Na fábrica, na hora de fazer o tecido, já tinha os dois tecidos prontos, das duas cores, foi colocada uma entretela dupla face no meio e eles foram colados na prensa, provavelmente. Então, ele era um tecido dublado, o que fazia com que o tecido ficasse muito grosso, e por causa disso eu tive algumas dificuldades no processo, como no bolso, que eu tinha que dobrar, fazer uma aba bem fininha, e aí ficavam 4 camadas de tecido, né? Ficava bem grosso, tinha que passar bem a ferro. Eu refiz o bolso umas 3 vezes para chegar no que eu queria mesmo. Tentei tirar um tecido do outro, descolar. No final, eu vou mostrar como que eu fiz o bolso, mas isso me trouxe um pouquinho de dificuldade no início, essa grossura do tecido por ele ser dublado. Eu cortei a peça, sempre eu corto pelo lado avesso. Como o lado avesso é esse bege, meio terroso, meio avermelhado, eu cortei o molde por ele, fiz todas as marcações por ele. Então, nas imagens que eu marquei, vocês estão me vendo marcar por ele, porque ele para mim foi considerado o meu avesso do tecido. Como eu disse, esse foi um tecido gostoso de costurar, porque ele era firme, mas como tudo na vida tem seus dois lados, o lado bom e o lado não tão bom assim, o lado não tão bom é o padrão dele, que era um quadriculado muito pequenininho e embaralhava um pouco a vista, apesar de ser lindo, e isso foi o lado assim não tão bom da costura e da marcação, principalmente da marcação, porque eu não conseguia às vezes enxergar muito bem o giz que eu estava marcando. Você pode ver nessa imagem que eu fechei a abertura do bolso que eu vou fazer, do bolso embutido, com a entretela de malha e costurei a pence. E aí, como o tecido é grosso, eu cortei o fundo da pence até onde deu, para não ficar muito curto, não esgarçar, e passei a ferro para a pence ficar abertinha. Comecei a fazer o bolso. Para que o bolso sempre, independentemente do bolso de alfaiataria que seja no blazer, para que ele fique estruturado, é legal colocar um pedaço de tricoline no avesso e costurá-lo junto com a marcação do bolso para que ele fique bem firme. Primeiramente, eu fiz o bolso com as abas azuis para manter a cor do tecido. E aí eu não estava gostando, refiz algumas vezes e aí tive a ideia de fazer só a abinha do bolso com o avesso do tecido, para ficar aquele detalhe, já que é bem fininho, com o outro lado, né? Não é no avesso do tecido, o outro lado que também é dupla face, né? Mas que eu estava usando como avesso para dar um detalhe assim especial. A minha ideia, como o tecido era dupla face, era não colocar forro. A minha ideia inicial, porque eu queria que quando eu estivesse usando aberto, com o blazer aberto, aparecesse, né, o avesso aqui, a outra cor. Então, nas costas, que ia ficar aparecendo o avesso, eu fiz o acabamento da margem de costura com um viés. Eu usei um viés de cetim azul marinho para combinar com a cor do blazer do lado original, e eu achei que ficou lindo. A margem aberta para não ficar grosso, e também costurei o viés
bem no encontro tecido-viés para não ficar aparente o pesponto. Você pode ver que o pesponto só fica aparente quando eu abro assim a margem de costura e vejo pelo avesso, mas pelo lado direito da margem de costura não dá para ver. Para fazer a gola traseira, eu corto duas golas. A que vai ficar aparente, né, virada assim, e a que vai ficar do lado de baixo. A que vai ficar do lado de baixo, abaixo da gola, que não vai aparecer, eu corto com uma costura no meio, costas, e corto no viés, para que a dobra fique mais bonita. Então, uma dica que eu dou também. Essa parte inteiriça, o meio dela, o meio das costas, eu corto perpendicular ao fio e entretelo para ficar bem durinho e estruturada. Eu sempre coloco a entretela na parte que vai aparecer. Então, por exemplo, eu coloco a entretela na vista e coloco a entretela sempre na parte que vai aparecer para fora, pro exterior, para que fique bem durinha e bem estruturada. E essa foi a solução para o bolso que eu mencionei anteriormente. Como eu disse, eu ia fazer inicialmente o blazer sem forro. Já era grosso e também era um blazer que eu posso usar meia estação, mas eu tinha um problema para resolver, porque eu tinha o fundo do bolso para esconder. E aí eu podia fazer uma vista mais ampla, né, que tomasse boa parte da frente. Só que o tecido é muito grosso, como eu disse, e eu achei que ia ficar muito quente, também às vezes difícil de costurar ou com um caimento não tão legal, porque ele tem um caimento pesadão, sabe? Então eu comprei uma tricoline, eu queria de algodão, porque eu acho que fica mais gostoso no corpo, não fica tão quente como um tecido de poliéster. Eu comprei uma tricoline azul e fiz pelo lado interno. Tem a vista, o forro até a ilharga e a parte das costas é sem forro. A manga também tem forro. Comecei a montar a gola e também fiz o acabamento da parte interna da gola com o viés. Fiz a abertura da manga para receber os botões e coloquei o forro na manga. Eu faço do blazer a manga primeiro com o forro, deixo tudo arrematado porque é mais fácil e depois que eu coloco a manga no blazer. Finalizei o bolso com a aba, coloquei o avesso da aba com o forro de tricoline para não ficar tão grosso e o fundo do bolso também, uma parte com o tecido do outro lado, o tecido mais amarronzado e por dentro o fundo de tricoline. Eu achei que ficou ótimo, que ficou fofo. Eu até fiz várias coisas antes porque eu já tinha refeito o bolso tantas vezes que eu queria fazer algumas coisas antes, dar uma continuidade no blazer antes de pegar o bolso de novo. Já tinha desmanchado, cortado e tal. Mas aí eu respirei fundo e fui de novo fazer o bolso assim que eu já tinha terminado vários outros processos, como a manga, por exemplo. Eu fiz vários acabamentos internos à mão com pontinhos invisíveis e também coloquei viés na barra na parte das costas que não tinha forro. Fiz as casinhas de botão da frente à mão. Eu uso cordonê encerado para fazer o enchimento da casa e para ela ficar altinha.
e linha de pesponto para fazer ao redor o ponto de caseado, fica fofo. Depois que eu cortei nessa casa à mão, a gente corta primeiro a casa e depois faz a costura. Eu vi que eu fiz a parte arredondada pro lado contrário, isso acontece, não tinha mais jeito, aí eu fiz as duas casas de botão do mesmo jeito, e ficou tão bonitinha que no final eu nem liguei. Eu coloquei botões de metal, achei que combinou de prata envelhecido. Quando eu fui comprar no armarinho só tinham 6 botões pequenos, então eu coloquei 3 em cada manga e coloquei 2 na frente. No blazer geralmente você pode colocar 1 ou 2. Eu achei que dois destacaram mais. Então eu coloquei 2 na frente e 3 em cada manga. É isso, eu espero que vocês tenham gostado de toda essa experiência e do que eu pude relatar e contar e compartilhar aqui com vocês. E queria mostrar o resultado final desse blazer amplo, mais desconstruído. Quando eu acabei, eu até coloquei uma ombreira para ver se ia ficar bom. Mas particularmente eu adoro ver blazers com ombreira. Mas particularmente em mim, eu não gosto tanto. Eu sempre tiro das minhas roupas. E aí eu fiz o teste, falei, não, vai ficar melhor, mais desconstruído mesmo. Gostei, ele é um blazer um estilo mais street, assim, para eu usar dia a dia, mais casual, não é tão refinado, para eu usar mais aberto, mais amplo, com uma roupa mais casual. Então, esse era o meu objetivo inicial, eu achei que foi cumprido, gostei bastante do resultado final. Muito obrigada por ter assistido, espero que tenha gostado do resultado e que tenha tirado várias dicas bacanas para quando for fazer uma peça para você, como por exemplo, uma marcação dos pontos de encontro, cortar algo que você quer que vire uma gola, por exemplo, no viés, fazer o acabamento com viés de cetim, fazer acabamentos internos à mão, que fica muito bonito, brincar com as cores de um tecido. Eu acho que sempre as dicas são válidas para que a gente possa criar as nossas peças de roupa. Um grande abraço, tchau, tchau!